Segunda parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel. Primeira parte da Parashá Kitissá, Shmot, Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 11. Uma posição muito longa, e a Parashá é uma das mais longas da Torá também. Então vou tentar resumir. Deus disse a Moshe: haverá um momento onde você deverá contar quantos judeus existem. Você fará da seguinte maneira: que cada um dê um resgate de sua alma para Deus, porque o momento de contagem é perigoso e pode haver morte súbita. A contagem, uma coisa que é contabilizada, pede uma parte de sua proteção espiritual, é como se estivesse liquidando uma conta. Então, até liquidar, a existência desse número não é tão sólida. Quando se solidifica essa existência, ela também pode ser agredida. Então, aqui deve-se fazer a contagem junto com uma dádiva que representa o resgate da alma. Não conte a pessoa, passando eles numa fileira e um carregado contando, e sim, cada um deverá dar esse resgate, que é no valor de meio shekel, uma moedinha, que é o valor de meio ciclo de prata, e conte as moedas, assim você saberá quantas pessoas eles são. Então aqui tem o resgate da alma pela dádiva, e também a diminuição do efeito da contagem, por não contar as pessoas e sim as moedas. E assim vimos na época de Davi e Salomão, em Samuel 2, capítulo 24, que ele fez uma contagem aparentemente desnecessária, assim diz o Maral de Praga, que foi desnecessário a contagem que ele fez, e por isso houve ali uma morte súbita sobre eles. Agora fala da dádiva. Deus mostrou para ele um exemplar de uma moeda de ouro e falou, com o peso de meio shekel, ele disse para ele assim: uma moeda de fogo, um exemplar, que pesava tanto, e falava para ele, assim você deverá andar. Toda pessoa que será contada dará meio shekel, que pesa 20 gerá, doação para Deus. Isso aqui é um peso de prata. Depois os sábios acrescentaram na medida, arredondaram para cima. De qualquer maneira, a dádiva vai ser denominada uma moeda chamada meio shekel, e o shekel inteiro também foi arredondado para cima, para que seja coerente com essa dádiva de meio shekel arredondada para cima. Toda pessoa, todo homem acima de 20 anos está comprometido com essa dádiva. Não muda se é rico ou pobre. O rico não pode dar mais, nem o pobre pode dar menos do que meio shekel, para expiar suas almas, não morrer morte súbita através da contagem. E aqui, de forma indireta, tem 3 dádivas. Que os 3 vêm espiar sobre as nossas almas e garantir a sua segurança. No deserto eles deram 3 dádivas. Número 1, deram meio shekel cada um para fazer as bases de prata que sustentavam os pilares de acácia em volta do tabernáculo. A segunda dádiva era uma dádiva, essa principal, que anualmente era feita mesmo depois de entrar em Israel todos os anos. Enquanto há templo, há essa dádiva de meio shekel para comprar as oferendas diárias, as oferendas festivas. Todas as oferendas em nome do público devem representar cada um e um, e cada um e um deve se associar ao fundo de compra de oferendas, dando seu meio shekel. E a associação aqui é igualitária, sem diferença se é rico ou pobre. Todo mundo é sócio igual na oferenda. E, de certa maneira, enquanto não todos estiverem participando, a oferenda é imperfeita, porque ela não representa todos aqueles que Deus pediu que ela representasse. E a terceira dádiva é uma dádiva variável, da construção do tabernáculo. Cada um dava o que podia, como vimos antes, na Parashá da semana retrasada. Quem queria dar prata, ouro, cobre, cada um o que podia, o que desejava. E você junte essa prata, diz Deus a Moshe, e aquilo servirá para pagar os custos do serviço no templo, no tabernáculo. E diante de Deus será lembrado essa dádiva, para que o serviço ali irá trazer perdão sobre suas almas. E essa contagem, na verdade havia 2 contagens no deserto de Urashi. Uma era
Tishrei. Uma é logo depois de Moshe voltar do Monte Sinai pela segunda vez. Depois de Yom Kippur, Moshe desce com as segundas tábuas e Deus perdoa Israel sobre a morte, sobre o pecado do bezerro de ouro, onde já havia mortes e havia baixas e morte súbita. Então, contagem. Quantos sobraram? Logo que Moshe vem com o perdão, com o aviso que Deus perdoou, fez uma contagem. E a segunda contagem foi quando terminaram de construir o tabernáculo, que foi depois do Pessach do ano seguinte. Quer dizer, o primeiro Pessach eles estavam no Egito, e 12 meses depois estavam fazendo um Pessach já com o tabernáculo construído, e poucos dias depois, dia 1 de Iyar, estavam sendo contados pela segunda vez. E agora vem outras ordens. Deus disse a Moshe: faça uma... A gente costuma traduzir torneira, mas não sei se tinha uma torneira que girava para abrir. Faça um tanque de cobre, com uma base de cobre, para santificar as mãos, para limpar as mãos, para lavagem. Coloca ele entre a tenda, no pátio da tenda da comunhão lá de fora, entre o altar, aquele altar maior de oferendas, e a tenda da comunhão, entre a tenda, a sala íntima, e coloca ali água, para que o Arão e seus filhos possam lavar a partir desse tanque suas mãos e seus pés, suas pernas. Quando entram na tenda da comunhão para servir a Deus, deverão lavar-se com água, e somente assim eles não morrerão. O mesmo deve ser aplicado quando chegam a oferecer oferendas ou incensos diante de qualquer um dos dois altares. Qualquer serviço a Deus deve ser feito depois de lavar as mãos. Lavava a mão e o pé de uma vez, colocava o braço direito sobre a perna e abria a água. Mão direita sobre a pé, esquerdo, direito sobre direita, esquerdo sobre esquerda, mão sobre o pé. Em duas lavagens ele lavava a mão e o pé de um lado, na outra lavagem a mão e o pé do outro lado. Mas acho que diz que era um tanque que tinha algum tipo de torneira ou alguma forma, um dreno que soltava água. Você vê aqui o perigo dos sacerdotes, qualquer erro eles tinham morte súbita, inclusive não lavar as mãos e os pés, mesma coisa. E essa aqui será para eles uma lei eterna, para ele e para sua semente e para todas as suas gerações. Outra ordem divina. Agora vem sobre a preparação do azeite da unção. Com esse azeite irá ungir um azeite perfumado, com o qual irá ungir os instrumentos e altares, tudo que é usado no tabernáculo é santificado com esse azeite da unção. E a princípio os Kohanim também, quando eram ungidos na testa, também com esse azeite. Como é que ele era feito? Falou o Shem Moshe. Que eu vou ter dificuldade de traduzir exatamente o nome dos incensos. Estou sem um livro em português. Disse a Shem Moshe: pega para ti incensos, fala mais de ouro, 500 de ouro, uma canela pesada em 2 vezes, 2 porções de 250, e o cané bossem, também um tipo de junco perfumado, 250, a medida. E que dá, o nome da raiz, 500 shekels, quer dizer assim, são 500 shekels de mador, 2 porções de 250 de canela, e o cané bossem aqui, 250 shekels, que dá 500 shekels, e um rin, que explicamos antes, um rin que são 12 logim, quer dizer, um log são uma quantidade de azeite, aproximadamente 1 litro e pouco.
de azeite de oliva e fará dele um azeite de unção perfumado e santificado ele será. E com ele você irá, como é que ele vai fazer? O Maimônides explica que ele mergulhava as raízes na água até que se não me engano é isso, mergulhava no azeite, mergulhava ele, se não me engano, na água, depois fervia tudo junto e colocava azeite por cima e ele sugava o perfume. Espero não ter errado nisso na memória, não tive tempo de consultar. Se não me engano, dessa maneira era feito esse perfume. E com ele você vai ungir a tenda da comunhão e a arca sagrada, e a mesa com seus instrumentos, e a menorá, seus instrumentos, e o altar do incenso, e o altar das oferendas, e o tanque, sua base, santifique eles sejam santificados para sempre. E a partir desse momento, as oferendas processadas ali se tornam sagradas e vigoram neles leis especiais de consumo, o estado de pureza e no prazo certo. Também a Adão e seus filhos você irá ungir com esse azeite, santifique eles a oferecer para mim. E aos filhos de Israel você dirá: esse será o azeite da unção sagrado para mim, para todas as gerações. Sobre nenhuma pessoa poderá ser passado esse azeite e não poderá ser imitado. Proibido imitar um azeite igual a ele, ele será santificado para vocês para sempre. Aquele homem que fará um azeite igual e outro que irá ungir outra pessoa, um estranho, sem que esteja a ordem divina, com esse azeite, ele será extirpado, sua alma será extirpada de dentro do seu povo. E por isso a mãe tinha que explicar como é que se faz, para sabermos como não fazer. Não pode fazer, a proibição de imitação é fazer na mesma medida exata, com a mesma quantidade de azeite. Mas se a pessoa mudou a proporção de perfumes ou de azeite, ele não está condenado com essa extirpação de alma aqui descrita. E a proibição de ungir estranhos vigora naquele azeite que Moshe fez. O que é um estranho? Uma pessoa que não é para necessidade de ser um sacerdote ou um rei. Quando havia a ordem divina de ungir um rei, era com esse azeite, mas era com a ordem divina. Mesma coisa aqui para o sacerdote que irá servir. Bom, consegui confirmar agora no Maimônides, realmente era aquilo. Mergulhava essas raízes numa água doce e deixava um bom tempo ali até sair a força dessas raízes na água. Depois fervia a água, colocando o azeite por cima até toda a água se evaporar e passar por dentro do azeite. E assim o aroma ficava preso no azeite. Agora chega aqui no versículo 34. Chama disse a Moshe: pega para ti outros incensos, incensos para a oferenda diária sobre esse altar do ouro. Aqui não tem o nome, não tem a tradução, mas são aqui os incensos de Nataf, Shelet, Rebená, Samim e Levoná. Deve ser pesado com precisão. E os sábios falam que são 11 espécies. Então no Sidur, nós citamos esse trecho aqui, é lido diariamente de manhã antes da reza. E essas coisas são medidas com cada coisa com sua medida precisa, moídos bem fino e misturados bem. E você deve colocar desse incenso diante do testamento, que é a tábua da lei, que está dentro da arca sagrada, na tenda da comunhão, onde eu irei me manifestar para ti. E ela será um serviço sagrado, consagrado a Deus, será para vocês.
E esse incenso você está proibido de fazer um incenso igual, proibido de imitar esse incenso. Santificado será para ti e para Deus. E não poderá fazer um incenso igual, nessa mistura, nessa proporção, somente se for para servir a Deus. O homem que fará uma coisa igual para cheirar esse perfume, sua alma será extirpada de sua raiz. E aqui segue no capítulo 31. Parece que nas cavernas do deserto de Judá foi encontrado alguma substância que dizem ser um incenso esse, e realmente é feita de uma mistura de perfumes que podem produzir cheiro intenso. Segue então no capítulo 31. E Hashem falou a Moshe para dizer: estou nomeando Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, que era esposo de Miriam, da tribo de Eudá, por parte de pai, tribo de Eudá, por parte de mãe, tribo de Levi. Então esse aqui era um sobrinho neto de Moshe, e eu preenchi ele com o espírito divino, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, em todo tipo de arte, para fazer planejamentos, como trabalhar no ouro, na prata, no cobre, na hora de talhar as pedras, ou na hora de trabalhar, de assentar as pedras preciosas na joia do sumo sacerdote, e no serviço, no artesanato de madeira, para fazer todo tipo de serviço preparado. E junto com ele eu colocarei Oholiav, filho de Ahisamach, tribo de Dan. Deus nomeou uma pessoa. E no coração de outros sábios, artesãos, eu irei inserir sabedoria, para que eles possam fazer tudo aquilo que te ordenei. E Deus falou: vou ajudar vocês. As pessoas que vão se dedicar a isso serão ajudados por mim e serão liderados pelos aqui nominados, Oholiav e Betzalel. E eles prepararão a tenda da comunhão, a arca onde vai estar guardado as tábuas da lei, e a sua tampa, que fechava essa arca, e todos os instrumentos da tenda, a mesa dos pães e seus instrumentos, e a menorá, o candelabro puro e seus instrumentos, e o altar dos incensos, e o altar das oferendas, com todos os seus instrumentos, e o tanque, e sua base, e as roupas gloriosas, santificadas de Arão, o sacerdote, e de seus filhos. O Rashi fala que essas roupas ele está incluindo não somente as roupas do Arão e seus filhos, mas também outras lonas que eram usadas na hora da viagem, que vão ser citadas adiante em números 4. Na hora da viagem tinha que fazer uns bolsões grandes para cobrir as partes do tabernáculo. Também feitos de lãs do celeste, cor de vinho, vermelho intenso. E eles vão preparar o azeite da unção e o incenso das especiarias feitos no santuário, tudo como eu te ordenei, eles irão fazer. E Deus disse a Moshe para dizer: tu falarás, filho de Israel, para dizer: somente vocês deverão cuidar de cumprir os meus Shabbatot, os meus sábados, porque o sábado é um sinal e uma aliança entre mim e vocês, para todas as vossas gerações, para vocês conhecerem que eu sou o Eterno que vos santifica. O Rashi explica: apesar de estar trabalhando no tabernáculo, não pense que uma ordem divina adia e cancela a outra. Não pense que eu estou permitindo fazer essa preparação do tabernáculo no Shabat. Vocês devem cuidar, apesar de estarem ágeis e mergulhados e empolgados no trabalho, jamais deverá profanar o Shabat para isso. É um sinal grande entre mim e vocês. Esse aqui é o sinal que eu escolhi vocês quando eu partilhei com vocês o meu dia de descanso para descansar. Falamos no Gênesis, no Bereshit, que Deus descansou no sétimo dia, que quando Ele nos escolheu, Ele como assim, nos convidou para estar no seu palácio, e lá vigora a sua regra, que Ele descansa no Shabat. E com isso as nações vão saber que eu sou o Eterno que vos santifica, que vos torna distintos a partir dessa observância.
e cuidarão o Shabat, pois ele é santificado. Aquele que profaná-lo será morto. Inclusive no tribunal, se tiver testemunhas e advertência mostrando que ele transgrediu de maneira proposital e consciente, pode chegar a ser aplicada uma pena de morte no tribunal rabínico. E se não tiver advertência ou testemunhas, será extirpada sua alma de dentro do seu povo, que tem morte na mão de Deus, morte súbita. A partir e a profanação, qualquer um que profanará esse Shabat, que vai se conduzir nesse dia como se fosse um dia profano qualquer. 6 dias será feito o serviço, todo o serviço, esse que eu ordenei do tabernáculo, ou serviço em geral, se for ver a mensagem eterna da Torá. Todos 6 dias será feito o serviço, quaisquer o serviço necessário. No 7º dia é um dia de descanso, Shabbat Shabbaton, um dia de descanso santificado para Deus. Todo que fizer o serviço produtivo no dia do Shabbat será morto. Mesmo que for serviço necessário para conseguir alimento. E o mesmo é no Yom Kippur, que é o dia de perdão, que é proibido fazer qualquer tipo de trabalho de produção. Mas no dia festivo, nas festas, a proibição não inclui preparação de alimentos para o dia. Pode preparar alimentos para cozinhar, para comer naquele mesmo dia. Mas no Shabbat e Yom Kippur, mesmo cozer para o mesmo dia, fica proibido. E guardarão os filhos de Israel o Shabbat, para fazer o Shabbat para as suas gerações como uma aliança eterna. Entre mim e entre os filhos de Israel, ela é um sinal para sempre, pois em 6 dias Deus fez o céu e a terra, e no 7º dia ele parou e descansou. E o Rashi fala, claro que Deus não descansa, mas Deus que deu a permissão de usar essa linguagem humana para nós podermos compreender de acordo com a nossa maneira de ser. Somos criaturas, nós descansamos e descansamos. Então, por isso que foi usada essa linguagem. Mas em Deus, o descanso é outro sentido. Inclusive o tempo que vigora aqui para nós não é o mesmo para Deus, não vigora o tempo. Mas quando nós experimentamos o Shabbat, quer dizer que experimentamos o momento onde o Eterno tem prazer com a sua criação. Quando experimentamos um outro dia da semana, experimentamos o Criador do ponto de vista, digamos assim, do ponto de experiência de outras coisas. Onde ressalta a importância de um ser, ressalta a importância do outro, cada qual no dia onde ele foi criado. E no Shabbat ressalta a importância das coisas ter um conteúdo, das coisas ter um valor, e de poder valorizá-las e ter prazer com o seu valor. Esse é o ponto do Shabbat. E por isso é importante valorizar o que é certo e ter prazer em fazer a coisa certa. Essa é a mensagem do Shabbat, a mensagem abstrata. Da maneira que vigora mesmo acima do tempo, onde não vigora o tempo, mas vigora a valorização das qualidades. E o Shabbat é isso, valorizar as qualidades, ter prazer com elas e saber distinguir entre aquilo que é secundário e aquilo que é principal. Toda a criação é secundária para chegar aonde Deus quis. E o Shabbat representa a chegada onde Deus quis. Até aqui a porção do Chumash desse domingo, bem longo.